Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pela vossa presença. Com a autorização do Sr. Reitor da Universidade do Minho, declaro aberta esta sessão. A sessão vai iniciar-se com a intervenção do Sr. Reitor, professor António Cunha, com o título Repositório na Estratégia Institucional da Universidade do Minho. Faz favor, professor. Obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Sou o professor Guimarães Rodrigues, muito prazer em tê-lo por cá. Caríssimo vice-reitora, senhores presidentes de unidades orgânicas, colegas, senhor anfitrião, doutor Eloy, minhas senhoras e meus senhores. Este é um projeto de grande sucesso da Universidade de Minho, que orgulha a Universidade. É um projeto que tem tudo aquilo que nós consideramos um bom projeto. Teve visão e foi um projeto pioneiro quando arrancou. Hoje facilmente aderimos e vemos tudo aquilo que é importante e que podemos conseguir e de que podemos tirar partido na existência de um repositório institucional, mas sobretudo em uma universidade, ou as universidades, serem parceiros ativos e serem atores ativos do processo de construção de políticas de acesso aberto. E, portanto, hoje facilmente vemos que esta é uma área onde a Universidade fez muito bem em entrar, onde a Universidade está a tirar grandes dividendos desta aposta que fez há 10 anos, mas há 10 anos era algo que houve a coragem de apostar neste processo, nesta iniciativa, de ver que o futuro passaria por aqui. Isso é sempre algo difícil de tomar no momento certo, mas que foi uma decisão muito lúcida. Essa decisão, temos hoje aqui dois dos seus atores, dos seus mentores. A pessoa que ainda hoje felizmente está connosco a gerir este processo, que é o nosso querido Eloy Rodrigues, e que certamente a pessoa a quem devemos toda esta caminhada, e a pessoa que tem liderado todo este processo em nome da Universidade do Minho, que tem um grande reconhecimento internacional neste domínio, mas também tivemos, na altura, um reitor que soube entender que as propostas que eram feitas nesse sentido seriam propostas lúcidas, interessantes, e apostou e deu os primeiros passos nesse sentido, com uma política institucional assumida, e, portanto, eu queria também, em nome da Universidade de hoje e dos responsáveis da Universidade de hoje, fazer esse agradecimento aqui público ao professor Guimarães Rodrigues por essa visão, que foi notável, porque é sempre fácil nós, alguns anos depois, dizermos que aquilo foi muito bem feito e estamos a tirar os resultados, mas quando tomamos as decisões nos momentos certos é sempre algo muito complicado. Mas dizia eu, este é um projeto que tem tudo aquilo que consideramos de bom num projeto, porque é um projeto estruturante para a Universidade de Minho, estruturante para a nossa política de investigação, estruturante para a nossa estratégia de afirmação internacional, para a nossa visibilidade, e, portanto, só isso justificaria este projeto. Mas, além disso, toda a dinâmica que se desenvolveu em torno dele e a capacidade que os serviços de documentação e o Eloy teve capacidade de montar e de trabalhar em cima desta oportunidade, os projetos Open Air, o projeto MediaNet e todos esses projetos europeus, são projetos que vieram dar uma grande dinâmica a toda esta estrutura, vieram dar uma grande centralidade
à Universidade do Minho neste processo a nível nacional. Sem dúvida, a Universidade é sempre associada à liderança de todas as iniciativas nacionais neste domínio, mas vieram dar uma grande visibilidade e centralidade à Universidade a nível europeu. Nós somos conhecidos por várias coisas, mas nitidamente nos corredores de Bruxelas, quando se fala destas áreas de políticas de acesso aberto, a Universidade do Minho é um nome que aparece de imediato, é um nome que é muito conhecido e isso é muito importante para nós. Por isso, sim, foi algo muito bom. Não sei porque é que eu me desligo esta coisa, mas está desligado. Mas vamos estar agora. Foi um projeto, portanto, extremamente positivo e que o balanço só pode ser positivo. Mas mais do que isso, é um projeto com um enorme futuro, porque aquilo que foi conseguido até agora vai com certeza continuar neste ritmo e nesta dinâmica. O salto que demos quando passamos a tornar obrigatória a política de open access e, portanto, de autoarquivo na universidade, um salto que se traduziu num crescimento muito grande do repositório e, portanto, com consequências imediatas ao nível da nossa visibilidade internacional. Nós demos um salto muito significativo na nossa presença nos rankings internacionais, devido a vários fatores. Um dos fatores que contribuiu muito para isso é o nosso repositório, a nossa visibilidade deste nível. Há um ranking de repositórios, o nosso está na posição número 30, 30ª, poucas coisas em que nós temos uma universidade portuguesa na posição 30, e a nível mundial. E esse ranking é um ranking que tem entidades para além de universidades. As primeiras entidades nesse ranking, eu não sei se na posição número 1, número 2, é a NASA, salvo erro, na posição número 2, e portanto o CERN também, a Smithsonian Foundation, e portanto há várias entidades que não são universidades nesse ranking, e o nosso ranking, que em Portugal, o nosso repositório aqui em Portugal não é o que tem mais número de documentos, mas é aquele que é mais visitado e, portanto, que tem mais visibilidade, que é algo notável e que, como digo, só pode honrar a universidade. Mas temos aqui também um projeto que é um projeto de futuro, porque, por um lado, a investigação vai muito passar por aqui. O modo como difundimos os resultados da nossa investigação, aquilo que serão os papers, os artigos científicos do futuro, provavelmente serão artigos até dinâmicos, em que um artigo que publicamos hoje e que tem um gráfico, provavelmente daqui a 3 ou 4 anos, quando tivermos mais um ponto daquele gráfico, daquela equação, ele poderá ser... Portanto, teremos publicações desse tipo. Portanto, há todo um conjunto de oportunidades que nos vão deparar, e é muito bom que a Universidade esteja na linha da frente desse processo, que os nossos investigadores saibam que está a passar a esse nível, tenham possibilidade de participar em projetos piloto a esse nível, e nomeadamente aquilo que vai ser as estruturas abertas de dados de investigadores que vão colocar as suas publicações, mas os seus resultados, os seus dados, de um modo estruturado em repositórios a nível internacional. É uma revolução muito grande. É evidente que isso significa ter protocolos do modo como esses dados são colocados, como esses dados são obtidos, como esses dados podem ser utilizados, como esses dados podem ser partilhados, mas é certamente uma das grandes revoluções que vamos ter na investigação no futuro próximo, e algo que vai ser absolutamente transversal a toda a comunidade científica, portanto, não só o modo como difundimos a investigação, mas o modo como produzimos e como dispomos e partilhamos os nossos resultados da investigação. Para além disso, e esta é a terceira dimensão, pois o repositório será uma ferramenta absolutamente estruturante na gestão da universidade.
Se os docentes da universidade estão obrigados a colocar a sua produção científica numa determinada ferramenta e fazê-la de um determinado modo, pois não faz sentido que depois a universidade lhes esteja a pedir para fazerem nos relatórios anuais, para dizerem o que produziram, o que não produziram, o que fizeram, porque o que produziram foi o que está no repositório. Portanto, isso poderá passar a ser feito automaticamente. Toda a questão dos relatórios anuais, seja para efeitos pessoais, seja para relatórios do departamento, de centro, de unidade orgânica da universidade, mas tudo isso pode ser produzido automaticamente segundo referenciais que são os nossos e que estão automatizados, libertando, portanto, as pessoas do tempo que têm que fazer isso, tendo um processo normalizado a nível institucional, mas mais do que isso, tendo esse processo inclusivamente ligado automaticamente aos processos de avaliação que estamos também obrigados e, portanto, tudo isso se fará de um modo automático, com ganhos em tempo perdido, em tempo que nós normalmente costumamos associar a operações fastidiosas e que não gostamos e que, portanto, vão tornar mais fácil a vida de todos nós, docentes e investigadores. O futuro da universidade passa por isso, é claramente assumido. As ferramentas, o sistema de informação que está agora a atingir, portanto, a sua fase de fecho de todo um puzzle que tem vindo a ser construído ao longo de vários anos, vai ter também isso como peça desse puzzle e muito brevemente, certamente durante o próximo ano, nós devemos estar a anunciar essa consumação desse processo e, portanto, toda essa automatização dessa estrutura de dados, tudo que é possível, porque há 10 anos atrás iniciamos uma política de acesso aberto, depois fizemos um repositório institucional, ganhamos experiência em vários projetos internacionais e, portanto, estamos a fazer um percurso que é um percurso que é feito pelas melhores universidades do mundo, que é dar uma grande centralidade, uma estrutura que nas universidades continuarão a crescer e a ser uma estrutura central, que são os serviços de documentação. Agora, os serviços de documentação das universidades são cada vez muito mais do que a biblioteca e são, de facto, um serviço que é transversal à universidade, à informação que disponibilizamos para os nossos estudantes, docentes e investigadores terem acesso, portanto, vulgo antigo conceito de biblioteca, mas também a gestão da informação que produzimos e como a divulgamos, quer pelo ponto de vista que eu tenho estado a falar agora, de afirmação e de visibilidade internacional, mas também muito importante será este repositório e a gestão que ele faz, os serviços de documentação, que são a memória da universidade, porque uma universidade, passado alguns anos, aquilo que uma universidade será avaliada, será certamente por aquilo que produziu em termos de conhecimento, e essa memória ficará toda registada nesse repositório, porque neste momento, supostamente, expectavelmente e desejavelmente, tudo aquilo que produzimos de conhecimento estará no nosso repositório que resultou desta política. Por isso, a todos os que têm contribuído para este projeto, o meu agradecimento, a todos, nomeadamente aos investigadores, como é normal, pode haver em determinadas áreas do conhecimento uma ou outra reserva sobre o modo que isto vai funcionar, o modo como isto está disponível, se existem ou não conflitos com estratégias de editores e, portanto, certamente estas questões são complexas. Não sei isto existem certamente dificuldades, mas genericamente a resposta da comunidade de investigadores e professores da universidade foi muito boa face a este desafio com que foi confrontada. Todos, a maior parte das pessoas percebem hoje as vantagens que têm nisso, as vantagens em termos de contactos internacionais que têm nisso e, portanto, penso que toda a comunidade universitária está de parabéns, mas certamente um agradecimento final e muito especial ao Dr. Heleno Rodrigues por todo este projeto, por toda a força, a energia, competência que tem posto nesta iniciativa, como digo, é algo que tem dado uma enorme visibilidade à Universidade de Minho. Por isso, muito obrigado.
Muito obrigada. De seguida, a apresentação Repositório 10 anos em 10 minutos, pelo Dr. Eloy Rodrigues, diretor dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho. Boa tarde a todos. Queria também agradecer a presença de todos, agradecer também ao Sr. Reitor a sua presença, ao professor Guimarães Rodrigues também, que falo muito dele aqui também nesta sessão. Quando pensamos nesta sessão, eu pensei que teria que dizer alguma coisa, e então pensei no que é que poderia fazer, e o que decidi fazer foi tentar sintetizar em 10 palavras, em 10 tópicos, uma história de 10 anos, que é cheia de muitas outras coisas, mas vou tentar, através de 10 palavras, falar de alguns dos aspectos essenciais destes 10 anos do repositório. Começar a falar da palavra criação para vos dar conta exatamente deste esforço inicial de criação do repositório, que aconteceu em novembro, exatamente no dia 20 de novembro de 2003. Ele foi tornado público numa cerimónia no Largo do Paço, com a equipa reitoral da altura, e culminou um processo de criação do repositório que vinha a decorrer desde maio, aliás, desde abril desse ano. A decisão já tinha sido tomada em finais de 2002, coincidiram uma série de circunstâncias felizes. A UMIC, na altura, o professor Diogo Vasconcelos, tinha desinquietado a Universidade do Minho para apresentar projetos a uma coisa que se chamava EUM, Campus Virtual. Por sua vez, o professor Guimarães Rodrigues desinquietou-me a mim para eu apresentar projetos para esse projeto global, e desta coincidência resultou a criação do repositório e a sua apresentação no dia 20. E quando o repositório foi apresentado, ele foi o primeiro projeto desse projeto EUM Campus Virtual a entrar em produção, a ser apresentado. Foi a primeira implementação do software em que nós o desenvolvemos, o DSpace, em língua portuguesa, e foi também o primeiro o primeiro repositório institucional da língua portuguesa. A segunda palavra de que vos queria falar é de colaboração, e colaboração na área de investigação e desenvolvimento. No âmbito da criação do repositório, a Universidade do Minho contribuiu com diversos add-ons, com diversas funcionalidades adicionais que não estavam disponíveis no software DSpace, nomeadamente a sugestão de uma cópia a colegas, a pedido de uma cópia quando os artigos estão em acesso restrito, as estatísticas, que são funcionalidades que hoje são utilizadas por muitos repositórios em todo o mundo, mas que na altura não existiam e que foram aqui desenvolvidas. Para além destas funcionalidades, também no âmbito de algumas atividades de investigação, nomeadamente um grupo que foi liderado pela professora Ana Alice Batista, o grupo Odisseia, foram desenvolvidos também outros add-ons para o DSpace. Participamos na altura no projeto que deu origem ao Google Scholar. Na altura o Google convidou 17 repositórios que estavam a utilizar o DSpace para fazer a colheita da informação, e esse projeto inicial foi o projeto que deu origem àquilo que hoje é o Google Scholar. E também desenvolvemos alguma informação, alguns sites com informação técnica e de suporte à comunidade que estava a utilizar o DSpace. Estes sites, como aqui está referido, estão hoje descontinuados, mas foram sites que tiveram a sua importância no seu tempo. A terceira palavra que eu queria referir é a palavra políticas, porque as políticas aqui no Universidade do Minho foram fundamentais. Como sempre, a questão, digamos, a parte da tecnologia, mesmo quando é muito complexa, é sempre a parte mais simples. A parte complexa, a parte que é um desafio, é sempre, digamos, a parte social e das políticas. E, portanto, foi muito importante que no final de 2004, a equipa reitoral liderada pelo professor Guimarães Rodrigues tenha tido, digamos, a coragem de avançar para um passo que naquele momento era pioneiro, de definir uma política institucional de autoarquivo, que aqui estou a reproduzir o conteúdo dessa política, que dizia que os investigadores da Universidade do Minho deveriam depositar todas as suas publicações no repositório, e que também as teses e dissertações deveriam ficar também disponíveis no repositório. Essa política, à qual esteve associado num primeiro momento um incentivo financeiro, que
que foi, digamos, foi concebido desde o princípio, digamos, em fade out, ou seja, era um incentivo para quebrar a inércia inicial e que deveria desaparecer com o tempo. Teve um impacto muito positivo no número de documentos, mas ao longo do tempo, e sobretudo nós constatamos que ao longo do tempo a taxa de cumprimento dessa política foi variando muito de unidade orgânica para unidade orgânica e agora, pessoal, esqueci-me de tinha aqui este slide, já agora porque referi que esta política foi pioneira, foi exatamente notícia em termos da imprensa especializada no mundo universitário. Em 2005, o Chronicle of Higher Education trazia uma notícia sobre isso. Mas, como dizia, como o nível de cumprimento dessa política era muito diverso e era necessário, e estávamos numa fase em que estavam a surgir um conjunto de outras instituições e de outras políticas em todo o mundo, e em particular em Portugal, neste domínio do acesso aberto, era importante mantermos, digamos, o nosso ritmo e a nossa capacidade de sermos uma das instituições da linha da frente na área do Open Access, e a equipa reitoral, já liderada pelo professor António Cunha, decidiu avançar com a formulação dessa política, reforçando o caráter mandatório e, portanto, do depósito no repositório. Portanto, aquilo é uma questão que é importante, porque é uma aproximação pragmática à realidade, porque não é possível que tudo fique em acesso aberto, pelo menos de imediato, para aquilo que é obrigatório é o depósito, sendo que se admite que o depósito possa ficar em acesso restrito ou embargado quando isso é indispensável, sendo que, obviamente, a Universidade privilegia e digamos, pelas vantagens que traz, a disponibilização em acesso aberto. A quarta palavra é quase um corolário da terceira, é crescimento. Em função, nomeadamente, das políticas, e isso é claro aqui mesmo pelos gráficos, o número de documentos que estão disponíveis no repositório aumentou de uma forma significativa. Nós atingimos os 5.000 documentos por volta de 2006, atingimos os 10.000 documentos em 2010 e atingimos os de 20.000 documentos em 2012 e este ano vamos certamente ultrapassar os 25.000 documentos. Também o número de pessoas que depositam documentos no repositório teve uma evolução muito significativa. De poucas dezenas nos primeiros anos, já ultrapassamos as 400, ainda que este número vá ter tendência a diminuir por uma boa razão, não por uma má razão, mas por uma boa razão que eu vou falar no final. É que hoje nós vamos ter cada vez mais mecanismos automáticos de depósito no repositório que dispensam que sejam as pessoas individualmente a depositar lá os documentos. E, portanto, o facto do número de pessoas que depositam no repositório diminuir não é um mau sinal, em princípio não será um mau sinal, pode ser até um bom sinal. E em função disto também a percentagem da nossa produção científica EASY em Scopus, ou seja, referenciada em EASY Scopus que está disponível no repositório, tem crescido também de uma forma sustentada. Temos de 2012 68%, mas ainda nos faltam 32%. E eu gosto muito de focar-me nos 68%, mas gosto ainda mais de me focar nos 32% que faltam, porque ainda é muito que falta. E também a quinta palavra que queria referir é a palavra visibilidade. Em resultado destes conteúdos que temos, de facto, o repositório, como o Sr. Reitor já referiu, tem tido uma utilização também muito significativa e crescente. Este ano já assinalamos 10 milhões de downloads desde 2006, que é o momento em que nós começamos a ter estatísticas que nós consideramos limpas, ou seja, nós tentamos retirar tudo aquilo que não são downloads humanos, downloads feitos por robôs, pelo Google, etc., para termos aqui para contabilizar downloads humanos e, portanto, só temos esses dados limpos desde 2006, portanto, desde 2006 temos 10 milhões de downloads, sendo que 2 milhões vão ser deste ano. Neste momento temos, até outubro, mais de 1.900.000, portanto, provavelmente iremos ficar com qualquer coisa como 2.200.000 downloads este ano. E esses downloads originados de todo o mundo. Presumo que se vê, há só ali umas manchinhas brancas em África, porque de resto nós temos downloads no último ano, e tudo isto aqui são dados do último ano, temos downloads de todo o mundo. Obviamente que a parte de Portugal é uma fatia substancial, 44%, o Brasil também representa uma componente muito importante, mas depois a União Europeia, os Estados Unidos, a Índia, a China e provavelmente nas próximas versões deste gráfico vai começar a aparecer aqui 1% de Angola e também de Cabo Verde, que sobretudo nos últimos 2 anos tem crescido significativamente a utilização do repositório. E em função disto, a outra palavra que eu queria partilhar convosco é a palavra impacto.
porque a visibilidade está associada ao impacto e nós temos até já alguma evidência científica disso. Foi publicado em 2010 um artigo sobre exatamente o impacto, sobre as publicações de 4 instituições internacionais, a Universidade de Minho, a Queensland University of Technology, o CERN e a Universidade de Southampton, que compara o número médio de citações dos artigos das mesmas revistas, dos artigos que estavam nos repositórios com os que não estavam nos repositórios. E a conclusão é que o número médio de citações era mais elevado dos artigos que estavam nos repositórios das mesmas revistas, comparando com aqueles que não estavam, e já agora também que essa vantagem ia crescendo à medida que o número de citações também aumentava, ou seja, quanto maior era a qualidade do artigo base, maior era a dimensão da vantagem competitiva. Há dados mais recentes de 2010, de um estudo também aqui da Universidade de Minho, que está publicado no livro que nós vamos apresentar. São dados que é um estudo que apresenta dados contraditórios, nomeadamente na área da física e das ciências biológicas de medicina, provavelmente pelo efeito do PubMed Central e provavelmente dos 32% que nos falta, uma parte importante são dessas duas áreas, mas são documentos que estão disponíveis em outros repositórios, e aí nessas áreas não existe vantagem em termos de número médio de citações da Universidade de Minho nos artigos que estão no repositório, mas tendencialmente nas outras áreas existe também essa vantagem. E essa vantagem, isto é outra vez outro gráfico do estudo de 2010, essa vantagem cresce com o tempo. Ou seja, as curvas de número médio de citações ao longo do tempo, dos artigos em acesso aberto e dos artigos em acesso restrito, elas divergem porque exatamente essa vantagem aumenta com o tempo. E depois, para além desta evidência científica, há outros impactos, até um bocadinho mais intangíveis, mas nós temos evidência de pessoas que nos referem, e que nos referem em várias circunstâncias, de alunos de doutoramento que escolheram a Universidade de Minho ou os seus orientadores da Universidade de Minho através de acesso a documentos no repositório, de convites de membros da Universidade de Minho para serem revisores de revistas, porque foram identificados por artigos que existem no repositório, por convites de pessoas ou de unidades para participar em projetos, e já agora também os projetos que nós próprios no Serviço de Experimentação temos são também o resultado do repositório. A sétima palavra que eu queria partilhar convosco é partilha. Porque desde o princípio nós tivemos sempre uma orientação muito virada para fora, de partilhar com o resto da comunidade aquilo que tínhamos fazendo. Criamos um site logo em 2006, que era um diretório do acesso livre. Agora, mais recentemente, temos um outro site que publica uma newsletter que eu vos convido desde já a subscrever. Organizamos conferências de acesso aberto, primeiro em 2005, que a partir de 2010 passaram a ser não apenas já conferências nacionais, mas conferências luso-brasileiras de acesso aberto, realizadas um ano em cada país. Criamos e mantemos o portal de conhecimento do Governo de Cabo Verde, e este mapa pretende ilustrar onde é que o repositório ou o acesso aberto já foram apresentados por membros da Universidade de Minho, e de onde é que nós recebemos visitas, estágios, mobilidades, Erasmus de outras partes que vêm aprender com a experiência que temos na Universidade de Minho. A oitava palavra é a palavra projetos, porque de facto o repositório em 2004 foi um projeto. Desde 2007, 2008, nós consideramos que já não é um projeto, é um serviço da Universidade de Minho, um serviço central, mas à conta dessa experiência foram surgindo uma série de outros projetos. Em 2007, o projeto Driver, que foi a primeira experiência europeia de reunir repositórios. Em 2008, o projeto RECAP, que é o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal. 2 novos projetos, um com a América Latina e outro também de uma rede europeia de repositórios, o NECOBELAC e o OpenAir, em 2009. E novos projetos também em 2011, o MEDOANET e o OpenAir Plus, e este ano tivemos ainda a excelente notícia que vencemos, digamos, a competição para um projeto Foster, que vai ser o primeiro projeto que vai ser coordenado pelo Serviço de Experimentação da Universidade de Minho. É um projeto do FP7 também, que irá promover a prática do acesso aberto pelos participantes em projetos do Horizonte 2020. A nona palavra é a palavra integração. E aqui
tem a ver também com o final da intervenção do Sr. Reitor. Nós queremos, de facto, que o repositório seja uma parte central dos sistemas de informação da Universidade do Minho, que dialogue com todos os sistemas da Universidade do Minho, que forneça a informação, que facilite a vida aos membros da Universidade do Minho para que não tenham que depositar a mesma informação várias vezes, que interaja com sistemas externos, com o DGOIS e com outros sistemas, e, portanto, esse sempre foi um foco essencial da nossa atividade, foi a integração. E, finalmente, a 10ª palavra é o futuro, e o futuro é algo que nos move, obviamente, e, mais uma vez, nós temos 68% da janela aberta, mas ainda nos falta um bocadinho. E nós queremos duas coisas. Queremos, tão depressa quanto possível, termos 100% da produção científica da Universidade do Minho. Provavelmente esse vai ser o primeiro objetivo a atingir. E, quando isso acontecer, estaremos certamente mais próximos de ter 100% da produção científica mundial em acesso aberto. Esse também é o segundo objetivo. São dois objetivos. Um, digamos que eu acho que pode ser de curto ou médio prazo, e outro será de médio e longo prazo. Um outro aspecto do futuro é que nós queremos aprofundar a integração, mais uma vez, com todos os sistemas, queremos tornar a vida o mais simples possível. E, finalmente, e esta imagem, para quem não a conhece, é do CERN, do colisor de partículas, nós queremos começar a trabalhar cada vez mais na área dos dados científicos, na ligação entre os dados científicos e as publicações. É uma área emergente e é uma área em que ou começamos a trabalhar com mais afinco ou começaremos a estar atrasados, e nós não queremos estar atrasados nesta área. Portanto, é claramente uma área em que nós iremos investir nos próximos tempos. E, afinal, eu lhes disse as palavras, mas ainda tenho mais uma palavra, e a palavra que eu tenho é a palavra obrigado. E obrigado a todas as pessoas que fizeram a história do repositório ao longo deste tempo, desde logo à equipa reitoral, em que em 2004 acreditou nesta ideia que poderia parecer assim um bocadinho peregrina, e ao professor Guimarães Rodrigues, à equipa reitoral atual, ao Sr. Reitor e ao Sr. Vice-Reitor, que também acarinharam e sempre acarinharam e suportaram o desenvolvimento deste projeto, ou deste serviço. E queria, digamos, com duas imagens, dar dois agradecimentos. Um à equipa dos serviços de documentação, não estão aqui todos, mas eu não tenho uma fotografia onde estejam todos, peço desculpa, mas esta fotografia é da equipa que vestiu a camisola, e a equipa dos serviços de documentação vestiu a camisola deste projeto, e, portanto, de todas as pessoas, desde as que estão envolvidas às que não estão envolvidas, porque sem as pessoas também que asseguram o funcionamento das bibliotecas e asseguram bem o funcionamento das bibliotecas, nós não teríamos a capacidade e o tempo para poder nos dedicar a este projeto. Portanto, um obrigado especial à equipa de experimentação e um obrigado especial também à Academia, porque, mais uma vez, o repositório não existe sem os investigadores, sem os membros da Universidade do Minho. É para eles que ele existe. O repositório é vosso, e, portanto, muito obrigado pela vossa colaboração nestes 10 anos, e que venham mais 10. Obrigado. Obrigada. Em seguida, vamos assistir à apresentação do vídeo, o repositório, testemunhos, factos e perspectivas. O repositório institucional da Universidade do Minho, foi desenvolvido ao longo de 2003 no âmbito da iniciativa É1 Campus Virtual. Os objetivos que nortearam o repositório, desde a sua criação, foram os de recolher, preservar e dar acesso ao conjunto da produção científica da Universidade do Minho, contribuindo assim para aumentar a sua visibilidade e impacto e também para a reforma do sistema de comunicação científica no sentido do acesso aberto. A quando da sua apresentação pública, em 20 de novembro de 2003, o repositório constituía um projeto pioneiro no domínio dos repositórios institucionais e do movimento do acesso aberto ao conhecimento científico. A Universidade de Minho acabou por ser pioneira neste processo. E foi pioneira não só em termos nacionais, mas também em termos internacionais, onde ainda não havia
muita experiência, muita implementação neste domínio. Quanto à estratégia, em relação ao Open Access, o pensamento que se criou na altura é que não era suficiente desenvolver apenas, digamos, este conceito Open Access no interior da Universidade de Minho e uma particular solução para este processo, mas era importante que no espaço nacional houvesse alguma convergência, ou seja, que não houvesse soluções muito dispares sobre o Open Access e a implementação de repositórios e também que houvesse alguma sintonia com aquilo que era a política definida em termos da própria União Europeia. E, portanto, desenvolveram-se alguns passos estratégicos no sentido de criar este envolvente em sintonia com algo em que a Universidade do Minho foi, de facto, pioneira. O Repositório foi o primeiro repositório institucional de língua portuguesa. No final de 2003, o Repositório recolhia cerca de 300 documentos, sobretudo teses e dissertações. O Repositório registrou um assinalável desenvolvimento e consolidação nos anos que se seguiram à sua criação. O crescimento do Repositório acentuou-se a partir do início de 2005, com a entrada em vigor da política da Universidade do Minho sobre a sua produção intelectual, através do despacho reitoral 56 de 2004. A política de autoarquivo da Universidade do Minho teve um caráter pioneiro no seu tempo. This was the first university-wide mandate in Europe. It had been adopted in December 2004. Minho's was the second such mandate in the world after Queensland University of Technology in Australia in February 2004. Em 2010, reconhecendo o interesse estratégico da Universidade do Minho em prosseguir e aprofundar a sua rica experiência no domínio do acesso aberto e constatando que o nível de cumprimento da política institucional implementada desde 2005 apresentava grandes variações entre as unidades orgânicas de ensino e investigação, considerou-se necessário atualizar a política institucional de autoarquivo, com o intuito de a tornar mais efetiva e garantir o seu cumprimento generalizado. A Universidade do Minho organizou em maio de 2005 a primeira conferência sobre o Open Access em Portugal, inaugurando uma série de 5 conferências que se realizaram sempre na Universidade do Minho até 2010, ano em que a Conferência Portuguesa sobre o Open Access se transformou na primeira conferência luso-brasileira de acesso aberto. A participação ativa na comunidade internacional relacionada com os repositórios e o acesso aberto foi uma das prioridades estratégicas do projeto do Repositório desde o seu início. A Universidade do Minho contribuiu desde 2006 com diversos add-ons para o DSpace, alguns dos quais mais tarde incorporados no código-base daquele software. And through their works, they have made significant contributions to the DSpace community, not only in providing interoperability among DSpace platforms and other repository technologies, but also in providing features and functionality that were of benefit to the entire DSpace community. A Universidade do Minho tem vindo a participar com um crescente nível de envolvimento e de responsabilidade em projetos europeus relacionados com o acesso aberto e os repositórios. Essa participação iniciou-se com o projeto Driver em 2007, a que se seguiram os projetos NecoBlack, OpenAir e MeadowAnet. Em 2014 vai iniciar-se o projeto Foster, que será o primeiro projeto europeu coordenado pelos serviços de documentação da Universidade do Minho. Today, our joint project, OpenAir, is a flagship open access infrastructure project in Europe, and the University of Minho is one of the core partners coordinating national open access points in Southern Europe. But Minho is also outside of Europe among the most reputed open access protagonists and successful implementers. As a founding member of CORE, the Confederation of Open Access Repositories, Minho is instrumental to facilitate interoperability of repositories worldwide. A Universidade do Minho foi também membro fundador da Confederação de Repositórios de Acesso Aberto, COAR. A Universidade do Minho foi um dos impulsionadores do projeto RECAP, Repositório Científico de Acesso
Aberto de Portugal, sendo responsável pela coordenação técnica e científica deste projeto desde o seu início, em 2008. A escolha da Universidade do Minho, líder destacada do movimento de acesso aberto, foi clara e inequívoca. Desde então, a parceria estreitou-se e reforçou-se. Atualmente, o repositório e os serviços de documentação da Universidade do Minho continuam a ser uma referência nacional e internacional do domínio do acesso aberto. O crescimento e consolidação do repositório são ilustrados pela evolução dos números relativos ao número de documentos disponíveis e à sua utilização. Tendo sido apresentado em 2003, com apenas 280 documentos, o repositório atingiu as 1000 publicações em 2005, ultrapassou as 10.000 em 2010 e em novembro de 2013 conta com cerca de 24.500 documentos, principalmente artigos de revistas científicas, comunicações e outros documentos de congressos e conferências, teses e dissertações. Quanto à utilização, o repositório tem vindo a registrar um crescimento contínuo e acentuado, passando de cerca de 40.000 downloads no primeiro ano de existência para os mais de 2 milhões que se irão verificar em 2013. Desde a sua criação, o repositório já registrou mais de 10 milhões de downloads, originados a partir de 235 países e territórios de todo o mundo. As atividades associadas ao repositório e ao acesso aberto desenvolvidas na Universidade do Minho têm tido uma grande visibilidade, impacto e reconhecimento, quer a nível nacional, quer a nível internacional. A nível nacional, a Universidade do Minho apoiou a criação de diversos repositórios institucionais em 2006 e 2007 e impulsionou o estabelecimento do projeto RECAP, em cuja coordenação técnica e científica vem trabalhando desde 2008. A nível nacional e internacional, os serviços de documentação da Universidade do Minho fazem um trabalho valiosíssimo na partilha do conhecimento, no intercâmbio de boas práticas relativamente à criação de repositórios, como na promoção do acesso aberto. Mas sobretudo pelo facto de a sua ação ser sempre no sentido de partilharem conhecimento com outras instituições nacionais e contribuírem para o desenvolvimento local de outros projetos de acesso aberto. E esta atitude tem feito a diferença. Quanto ao efeito, motivação e exemplo, as nossas realizações aqui no Instituto Politécnico de Castelo Branco falam por si. Temos o nosso repositório científico implementado sobre a mesma plataforma eletrónica, o DSpace. A exemplo do repositório, elaborámos a nossa política de depósito de documentos com a convicção de que esse era o caminho certo. Temos tido sempre o apoio pronto e competente da equipe do Sedum Repositório, que nos ajuda a resolver os problemas sempre que os solicitamos. Esta experiência acumulada da Universidade do Minho foi de uma grande pertinência para a equipa que aplicou e utilizou este software, acrescida ainda pelo facto de esta colaboração se manter de um modo organizado e sustentado entre as várias instituições através da prática. Mas o que eu gostaria de salientar como marcante ao fim destes 10 anos é que a equipa do repositório não conseguiu só implementar o repositório na Universidade do Minho, mas tornaram esse projeto viral, como agora se diz, e impulsionaram uma nova forma de trabalhar entre as bibliotecas do ensino superior. O projeto RECAP apoiou ou promoveu a criação de quase 3 dezenas de repositórios em Portugal e contribuiu decisivamente para a adoção de cerca de 1 dezena de políticas institucionais de acesso aberto. Conseguiu mudar completamente o panorama de trabalho também dos profissionais da área das bibliotecas e documentação, que conseguiu com esse trabalho mudar também o panorama e o posicionamento de Portugal no que tem a ver com um conjunto de rankings importantes para a avaliação das universidades e também é justo reconhecer a visão de uma equipa reitoral que apoiou desde a primeira hora o trabalho que foi desenvolvido. Por isso, parabéns à Universidade do Minho e parabéns a todos aqueles que desenvolveram durante estes 10 anos um esforço continuado no sentido de posicionar Portugal num patamar diferente e destacado em termos de acesso livre ao conhecimento. Parabéns pelos resultados alcançados a nível individual, mas, sobretudo, parabéns pelo efeito multiplicador que provocaram, quer a nível nacional, quer a nível da restante lusofonia.
A nível internacional, a experiência da Universidade do Minho tem sido divulgada e utilizada em vários contextos, servindo frequentemente de inspiração ou modelo para o desenvolvimento de repositórios ou para o estabelecimento de políticas de acesso aberto em diversas partes do mundo. Siempre habéis sido un ejemplo a seguir, nos habéis mostrado el camino que tenemos que seguir desde otras universidades, no solo con el repositorio, sino también con las políticas de acceso abierto. Desde Barcelona os envío un abrazo y os felicito por vuestro trabajo. Repositorium ha sido y es una de las principales fuentes de inspiración para repositorios más jóvenes, gracias a su temprano mandato institucional de 2004 y sus continuas políticas de incentivos al depósito. Muchísimas gracias porque ha servido de modelo e inspiración para los repositorios tanto en Argentina como en Latinoamérica. Que sean muchos años más. Gracias. We are brothers in arms in the fight for open access, and it is a delight for me to congratulate you today for this prodigious decade. A Universidade do Minho desenvolveu e mantém em funcionamento o Portal de Conhecimento de Cabo Verde, uma iniciativa do Ministério da Ciência daquele país que aloja as publicações académicas e científicas cabo-verdianas. Os serviços de documentação da Universidade do Minho apoiaram a criação do repositório Saber, que recolhe a produção científica e académica de várias instituições de Moçambique. Então, quando nos aparece esta possibilidade da Universidade do Minho, através do ELOI, auxiliar-nos nos caminhos, nos passos, portanto, desde a concepção, o nascimento, a puberdade, né, deste repositório, sinceramente foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido com o repositório Saber. Através do exemplo que nós temos na Universidade do Minho, é que o nosso repositório cresceu e aprendeu. Parabéns, Minho, que muitos anos venham pela frente e que nós possamos aproveitar o bom exemplo que nós temos. Serviu de inspiração e modelo para o repositório da Universidade Federal da Bahia. Aprendemos muito com vocês e hoje o nosso repositório é um sucesso. Obrigada por esta lição. Esse repositório sempre foi uma referência para todos os trabalhos e desenvolvimentos realizados no Brasil. Assim como o repositório é um modelo para a gente, todo o trabalho que é realizado nesse sentido na Universidade do Minho. Ao longo da última década, o repositório afirmou-se como um serviço de importância estratégica para a Universidade do Minho. Para isso, concorreram o reconhecimento dos efeitos positivos do acesso aberto para a instituição e para os seus grupos científicos e também a vontade de assegurar uma progressiva centralidade do repositório nos sistemas de gestão da atividade científica e pedagógica e de qualidade da Universidade. O repositório é um instrumento que veio assegurar uma enorme visibilidade internacional à Universidade. Os números do ano de 2012 comprovam-no, com cerca de 1.800.000 downloads a partir dos 20 mil documentos que lá estavam depositados no final desse ano. Mas para além disso, e da visibilidade que já referi, o repositório foi um instrumento de promoção de boas práticas de investigação e de promoção de uma política mais efetiva de publicação, algo que deve ser intrínseco a toda a comunidade científica. Na senda dos sucessos registados nos últimos 10 anos, novos desafios estão já no horizonte imediato. Por um lado, a transformação do repositório na fonte principal dos sistemas de informação, monitorização e avaliação da atividade científica da Universidade do Minho. E, por outro lado, o lançamento de iniciativas no domínio da gestão, curadoria e disponibilização de dados científicos produzidos no contexto da Universidade. Tal como na última década, o repositório saberá responder a esses desafios e continuará a ser uma importante ferramenta de gestão e promoção da Universidade do Minho e de todos os seus membros. O repositório continuará certamente a ser uma ferramenta pelo qual
promoveremos a atração de estudantes de doutoramento à universidade, portanto uma ferramenta de internacionalização, e adicionalmente será também cada vez mais uma ferramenta de gestão, porque a partir do momento que toda a nossa história e toda a nossa produção científica está numa ferramenta deste género, pois poderemos dar saltos qualitativos para a produção automática de relatórios individuais, relatórios de departamentos, de centros de investigação, e portanto haverá uma grande agilização de todos esses processos associados à produção desses documentos e também ajudar-nos nos processos de avaliação da comunidade científica, uma vez que todos esses dados poderão ser tratados automaticamente. Por isso continuaremos a apostar nesta iniciativa, e certamente que o repositório da Universidade de Minho será cada vez mais uma ferramenta essencial de gestão e de promoção da Universidade. Vamos decidir a ter uma mesa redonda com a participação dos professores Eugênio Ferreira, José Manuel Beijum e Manuel Curado, com o título Repositório ao Serviço dos Investigadores das Unidades Orgânicas e da Universidade do Minho. Vai ser orientada pelo Dr. Ricardo Saraiva. José Beijão, que aceitaram o nosso desafio para estar connosco e para testemunhar e para apresentarem em primeira mão, portanto, a sua experiência e as suas vivências relacionadas com o repositório. E nesse sentido, colocaria, portanto, para os nossos três convidados, portanto, partilhassem connosco, que nos dissessem, portanto, testemunhassem em primeira mão acerca do impacto que o repositório teve nas suas atividades ou no funcionamento das suas unidades orgânicas, identificando as vantagens e, obviamente, os eventuais constrangimentos e problemas. Não sei se, talvez, o professor Eugênio pense que terá uma apresentação preparada, não é? Se calhar passaria primeiro ao professor José Manuel Beijão. Ok. Eu trazia aqui uma intervenção bastante espontânea, levantando algumas questões que penso que poderão ser pertinentes. Do ponto de vista daquilo que nos foi pedido, vantagens deste tipo de estruturas, acho que são óbvias, foram aqui mencionadas, eu colocaria uma palavra, isto é o que dá dimensão a uma instituição. Eu penso que não seria credível hoje termos o nível de impacto internacional que temos na Universidade do Minho. Somos uma universidade muito jovem, que se coloca no panorama nacional, ibérico, europeu. Somos uma universidade de meia dimensão, penso eu, e nos rankings em que estamos mencionados e o que nós ouvimos como investigadores quando vamos fora, penso que seria impensável este nível se não existisse uma estrutura deste género. Portanto, eu penso que isto dá dimensão individual, em primeiro lugar, aos investigadores. Penso que hoje cada vez mais se torna premente já não só publicar, senão ser visto, ser lido, ser consultado, ser citado. Parâmetros como o HI se irão impor, provavelmente, outros possam vir nessa sequência, mas em que é muito importante o nível de impacto que a nossa investigação gera lá fora, e penso que nada melhor do que este tipo de estruturas. Hoje em dia nós estamos numa conferência, mencionamos um artigo, há 40% da população na plateia que tem um iPad ou um iPhone ou um computador ligado à internet e logo vai buscar, se lhe interessar, pelo título do documento que viu lá. E muito provavelmente, em muitas situações, vai chegar imediatamente ao trabalho. Ou seja, eu penso que isso multiplica, não só por 2, mas talvez num fator superior, a probabilidade de virmos a ser citados uma vez e depois aquilo tem um efeito tal viral que um cita e outro cita e vai consultando e penso que é uma porta de entrada ao mundo científico a nível individual
tremenda. Acho que não poderíamos ter o impacto que temos a nível individual, o que depois tem outras consequências, como eu depois referirei, a nível institucional também, sem este tipo de ferramenta. Ao nível orgânico, eu penso que, do ponto de vista das unidades orgânicas, obviamente isto traduz-se em mais visibilidade dos seus docentes, mais visibilidade dos seus projetos de ensino, e isso tem o resultado que todos queremos: mais clientes, estudantes, para os nossos cursos, e isso é crucial. Hoje em dia, a nível de financiamento, o nível de impacto que a instituição cria depende intrinsecamente do número de estudantes. E volto outra vez à questão orgânica, a nossa posição como unidades orgânicas dentro da instituição é óbvio que está indexada também a esse parâmetro e que, por sua vez, é retroalimentado pela visibilidade dos docentes, e aqui já foi referido com exemplos concretos. Obviamente isso culmina no impacto institucional, e ao nível de impacto institucional, isto torna-se tão premente como a capacidade que a instituição tenha para captar financiamento em projetos competitivos e estruturas essas que conferem os projetos competitivos que elas próprias obrigam a que os trabalhos resultantes da investigação, falo da União Europeia, provavelmente em breve a FCT ou já, e outras, obrigam a que a parte ou a totalidade da produção seja alocada em repositórios ou outro tipo de publicações, mas com acesso, com políticas de acesso aberto. Portanto, isto eu acho que do ponto de vista individual, orgânico, institucional, dá um salto qualitativo importantíssimo. Eu tenho uma outra vivência que também gostaria de partilhar com a plateia, que é a de editor de uma revista Open Access. Eu diria Free Access, porque nem os autores pagam, nem os leitores pagam. É uma instituição, neste caso espanhola, que assegura o financiamento. E, neste momento, essa revista é editada por uma grande editorial, que é a Elsevier, que no âmbito das ciências biomédicas, da engenharia e de muitas outras áreas, pois tem um lugar predominante, não é? Quase obscenamente predominante, por vezes, mas recentemente estive numa conferência de editores onde esta questão do Open Access, obviamente, foi uma das principais, que para eles está a mudar o modelo de negócio. Portanto, na altura tiveram muita relutância em acolher uma... Foi iniciativa deles, mas também ao mesmo tempo tinham uma relutância em acolher uma revista como a nossa, uma política contrária completamente à sua posição no mercado, e hoje em dia para eles é uma situação premente saber como é que eles próprios se vão colocar num mercado em que instrumentos deste género obrigaram a mudar toda a política de publicação científica e académica. Portanto, eu deixaria uma última palavra de catalisador. Eu penso que estes projetos, e na área da física, por exemplo, o Archive também foi deste género, foram catalisadores numa mudança, ou quase em forçar grandes grupos económicos de publicação, etc., a mudar a sua perspectiva do mercado. E hoje em dia já não se coloca a questão de open access sim ou não, senão como. Eles próprios já estão a criar estratégias para contornar a situação e envolver-se no próprio negócio, porque já não há dúvida que essa é a tendência. Portanto, eu destacaria a dimensão individual, orgânica, institucional e tudo o que este tipo de iniciativas significaram a nível global na mudança da maneira como as pessoas pensam acerca da publicação científica, e ao que parece ainda vem aí mudanças mais fortes, e uma delas a divulgação dos dados, não só já dos resultados, mas dos dados raw data, que vai ser muito importante, porque obviamente o nível de evidência que podemos por vezes criar, e isso na área que me afeta também, que está um bocadinho ligada entre a área física e as biomédicas, etc., é muito importante. O N, o número de casos, por vezes num grupo individual, é muito difícil de atingir, e o acumular, a meta-análise de dados, obviamente que traz vantagens muito grandes. Não poderia deixar também de referir algumas das limitações que este tipo de estratégias têm, não é? E que nos colocam a nós como investigadores perante, às vezes, decisões difíceis. Devemos, não devemos, podemos, não podemos. Obviamente a equipa preocupou-se sempre muito dessa questão, a própria plataforma prevê a consulta automática, o que nos facilita imensamente a tarefa de saber se a revista X, Y ou a editorial X ou Y permite ou não permite fazer. Provavelmente ainda teremos que continuar a trabalhar nessa dimensão, afinar estratégias, e o que estamos todos à espera é, digamos, a ferramenta perfeita, que haverá que sempre poli-la
mas a que permita a transferência de dados para o repositório e desde o repositório. Ou seja, automatizar na medida do possível, com todos os esforços e tecnologias ao nosso alcance, ou ao desenvolvimento, porque sabemos que estamos perante uma instituição, um repositório com capacidade de desenvolvimento, e assim o demonstrou, permitir que este fluxo de informação seja cada vez mais simples, mais automático, mais seguro. Cada vez que um humano se coloca atrás de um computador a introduzir dados, metadados, há possibilidades de erro. Portanto, se isto estiver concatenado com outras estratégias que penso que o professor Eugênio vai mencionar, tanto melhor, porque a probabilidade de haver erros e no cross-ref entre as referências é crucial. Que se mantenha a veracidade, que não haja duplicações de referências, que os investigadores estejam ligados a um artigo e que, se eu me chamo González J, eu não posso pegar nos artigos de um outro González J, porque vai haver milhares deles pelo mundo fora, e por aí fora, ou seja, os identificadores únicos. Tudo isso são desafios que se nos colocam. Doutor Ricardo, sou eu, é agora mesmo. Eu estou muito feliz. Nem sei como é que estou aqui, mas ainda hoje, estava com aquela mestrado aqui da nossa casa e tentei descrever-lhes como é que fazíamos a investigação antes de haver este mundo digital. Eu aproveitava as férias de verão e enchia a bagageira do automóvel com caixotes de fotocópias que tinham que ser mendigadas junto dos senhores bibliotecários do estrangeiro para facultarem o acesso a artigos que eu sabia que não estavam em Portugal. Era um outro tempo. Eu acho que eles não acreditaram que alguma vez se pudesse fazer investigação com caixotes de fotocópias na bagageira do carro. Esse mundo mudou, já passou, e agora parece que é tudo mais fácil. E esta nova geração já não sabe como é que era investigar antes. Há aqui uma diferença enorme, e ainda bem que alguns desses alunos estão aqui para compreenderem aquilo que se alterou. Aqui há 10 anos, com o Dr. Ricardo, com o Dr. Eloy, muito modestamente participei nesta alteração, porque sempre tive este bichinho da tecnologia, que não é normal no mundo que tem um amor especial pelo livro, pela cultura do livro, o mundo das letras. Nós adoramos o papel e qualquer coisa que não seja o papel e o livro e o artigo, parece que já é um outro mundo que nos vai abalar muito, alterar a nossa visão das coisas. Mas tivemos debates muito interessantes sobre como é que as nossas coleções e comunidades se poderiam integrar no repositório, porque cada área científica tem aquilo que é específico. Há colegas que trabalham em áreas científicas que precisam de patentes, nas letras nós não temos patentes, mas temos outros produtos, outros materiais. Estou a pensar nas traduções. As letras têm um universo vastíssimo dos especialistas em línguas estrangeiras. Bem, nós trabalhamos com traduções. Será que podia haver uma coleção sobre traduções e a questão dos direitos de autor? Muitas questões surgiram. Eu quero apenas dar um testemunho sobre como é que, de forma muito egoísta, isto tem contribuído para mim. Bem, tem contribuído para mim porque, não sei como, mas é aquele sítio especial que tem qualquer coisa de mágico, porque coloca a minha modesta investigação no centro do mundo. Não me sinto na periferia de nada. Ao ver as estatísticas de quem é que neste planeta faz o download dos meus artigos, eu fico sempre com esta surpresa. O que é que alguém no Vietnã anda a fazer para fazer o download dos meus artigos? Não sei, tem lá uns 50, umas dezenas de textos. Aquilo é instrutivo aos meus próprios olhos. Não é? Como é que a humanidade, o resto do planeta, olha para as pequenas coisas que faço? E porquê é que selecionou precisamente este artigo e não aquele que eu considero especialmente importante? Até tenho um caso embaraçoso, queridos amigos, é este. Eu trato sempre coisas muito chatinhas, não é? Muito aborrecidas, de erudição e velharias, enfim, que não lembram ao careca. Mas há um artigo que fiz sobre um fragmento da Constituição dos Atenienses. É muito erudita. Aristóteles escreveu a Constituição dos Atenienses e há um artigozinho, uma coisinha, não é? Mas dei-lhe o título, que tem a ver com o assunto, não forcei nada, um erudito não pode forçar. Cavalo e a jovem rapariga. Quem é, qual é o recordista dos downloads da minha pobre
produção científica. É The Horse and the Major, em inglês. The Horse and the Major. Não tem a ver com aquele assunto caliente. Não tem. É um assunto de erudição de filosofia grega antiga. Eu não sei porquê. Eu fico sempre aterrado a ver as estatísticas do download dos documentos. Como é que 8.000 seres humanos deixaram cair os olhos sobre um texto de uma conferência de assunto tão aborrecido? Aparentemente aborrecido. Bem, é uma pobre experiência, mas há aspectos muito interessantes. Um aspecto que ainda não foi mencionado, para não repetir aquilo que pessoas com propriedade já disseram, algo que me deixa lisonjeado. Colegas de outras universidades, com mais séculos em cima do que a nossa, estou a pensar na MUI do Coimbra, pedirem o favor para aceder a documentos que têm acesso restrito ao nosso campus. E por mera cortesia, eu faço o download do documento e envio para esses colegas. É algo que me toca. A questão da projeção. Parece que fazemos sempre pouco, demasiado pouco, um universitário nunca está satisfeito. Mas, ao vermos a projeção do nosso modesto trabalho, a ser visto, a ser descarregado, desculpa o verbo feio, a ser descarregado, sentimos que temos alguma projeção. Não é? Alguma projeção. Somos lidos, somos conhecidos, isto é muito bom até como dimensão psicológica da investigação. Não estamos solitários a fazer coisas solitárias. Não. Aquilo que fazemos é para uma determinada comunidade. Os nossos textos são lidos, são apreciados. O futuro, penso que é o céu. O futuro é o céu. É praticamente infinito. Há muita coisa que poderá acontecer. Estou a pensar, para além de documentos de natureza científica, será que não poderíamos ter mais valências nesta plataforma? As nossas orações de sapiência, não é ali ao lado dos documentos? Sessões de abertura de congressos e de colóquios, ficheiros vídeo não poderiam estar? Há aqui muitos desafios que, num repositório futuro, se calhar vamos ter que olhar e trabalhá-los. Isto é especialmente difícil para o mundo das letras. Nós estamos aqui um pouco enviesados, ouvimos há pouco o Sr. Reitor falar do desafio dos 100% da produção científica. Nós nas letras temos este entendimento diferente, uma relação com o livro diferente. Vai ser especialmente complicado para nós digitalizarmos tudo e colocarmos nesta plataforma. Mas é a beleza do desafio, não é? Ainda bem que ele aconteça. Eu só posso dar os parabéns a esta equipa e agradecer o convite para estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Ai, pendurou-me uma coisa. Todos, a hora já vai longa, eu espero não prolongar demasiadamente a minha intervenção com os slides que preparei. O formato da sessão foi-nos pedido que nós testemunhássemos a nossa experiência de 10 anos e também lançar algumas sugestões para o futuro. Portanto, venho aqui representar a comunidade do Centro de Engenharia Biológica no repositório. Esta comunidade foi uma das comunidades piloto no arranque do repositório em setembro de 2003. Portanto, mesmo antes da data oficial, começámos desde logo a participar nas reuniões preparatórias do arranque do repositório. Da minha parte, tenho sido desde o início o coordenador desta comunidade e desde o início que tenho dado o apoio, na medida do possível, para que o centro em particular e a universidade no geral tenha a maior visibilidade possível. E acho que hoje estamos de parabéns com este aniversário. A visibilidade, conforme os números que já foram mostrados e que também irei mostrar no caso particular do meu centro, é significativa. O Centro de Engenharia Biológica, no seu particular, tem o aspecto de constituir a maior comunidade do repositório, com
2.828 publicações depositadas. Tem algumas características atípicas. Naqueles 400 depositantes, praticamente não temos nenhum depositante, porque durante algum tempo, conforme eu irei dizer já neste slide, tivemos uma única pessoa a fazer o depósito para todo o centro e, mais recentemente, o depósito passou a ser feito de forma automática ou semi-automática. De facto, usando a medida de incentivo definida na circular de 2006, do Sr. Reitor, promovida pelo Sr. Reitor Guimarães Rodrigues, nós fomos um dos principais beneficiantes desse incentivo. Conseguimos arrecadar qualquer coisa como 30 mil euros, o que nos permitiu, de facto, contratar uma bolseira específica para fazer o depósito, e durante 3, 4 anos essa pessoa fez o depósito de todas as publicações do Centro de Engenharia Biológica. Obviamente que isso não poderia durar para sempre, e apesar dessa pessoa ainda continuar a ser funcionária no Centro de Engenharia Biológica com outras funções, acabamos por procurar um sistema que nos facilitasse então o depósito automático ou semi-automático, e temos esse sistema montado, o que faz com que, de facto, não haja um hábito. As pessoas no meu centro não fazem depósito. Detalhando um pouco, mas vou saltar esta parte dos dados, a distribuição pelas várias coleções, referir um aspecto importante de atualmente termos cerca de 90% dos nossos artigos depositados no repositório, 2.500 artigos que temos atualmente. Ainda há pouco tempo anunciamos, há um ano atrás, 1.000 artigos e neste momento já vamos com 1.500, é um salto significativo, mas diria ainda outra coisa sobre este aspecto da aposta no depósito das publicações, que é, vamos, neste concurso de avaliação dos centros, com a totalidade, 100% da totalidade, para o período 2008-2012, depositada no repositório, vamos referir isso na nossa candidatura. 100% dos muitos artigos, que não tinha que agora aqui presente o número, para o período 8-12. Dizer também outro aspecto importante, foram aqui referidos 10 milhões de downloads, a nossa comunidade contribui com 10% desses 10 milhões, verifiquei isso ontem, não tinha consciência, temos, desde 2006, 1.034.000 downloads, o que dá para 2.000 e tal itens, em média de 365 downloads. O número menor de views, e o item com o maior número de downloads tem cerca de 20.000 downloads, a publicação que está aí a ser mostrada. Outro aspecto importante, e que tem sido a nossa aposta, mesmo indo porventura contra as políticas de algumas editoras, é de depositar o documento em política de Open Access. Temos 93% dos nossos depósitos com este tipo de acesso, como eu dizia, porventura, muitos deles violando, correndo o risco de uma outra editora nos pedir para retirar. Até o momento isso não aconteceu. Em 10 anos de experiência, nenhuma editora nos contactou para alterar o tipo de acesso. Fazemos, no nosso centro, nas páginas do Centro de Engenharia Biológica, fazemos a divulgação do repositório, temos uma zona específica só para isso, temos o detalhe ao nível das publicações, das listas de publicações, o detalhe do link do repositório, conforme é visível aqui, em todas as publicações que estão depositadas no repositório, 2.000 e tal, contribui para linkar, para fazer a ligação, para fazer a divulgação, para fazer a tal contabilização que depois o repositório tem em termos de traçabilidade no Level Metrics, por exemplo. Portanto, contribuímos com estes milhares de links para o repositório, que acho que é uma medida que deve ser recomendada para todos os centros para ter muitas ligações ao repositório. Com algo que eu vou dizer mais à frente tem a ver com um separador que aparece aqui no detalhe da publicação, que é talvez a medida mais significativa, que não tem a ver com o repositório, do aumento, da melhoria de qualidade das nossas publicações, que é mostrar para cada publicação
o quartil da publicação. A partir do momento em que nós implementámos esta política no centro, há cerca de 4 ou 5 anos atrás, houve uma enorme preocupação por parte das pessoas em não ter ali o ícone vermelho do quartil 4, ou não ter quartil sequer, que ainda é pior. E, portanto, a melhoria significativa da qualidade das publicações tem-se verificado com esta publicitação, com esta divulgação. As pessoas agora têm maior preocupação em publicar em revistas de qualidade. Não é só a questão da quantidade que deve ser relevada, é, acima de tudo, a qualidade medida, quer em termos do sítio onde se publica, quer também em termos das citações, que é algo que também publicitamos, conforme é visível aqui neste lado. Divulgamos também de uma forma automática, vamos buscar essa informação em termos das citações. Agora, uma nota que eu gostaria de trazer aqui para a discussão, que é algo que eu gostaria de ver revisto no regulamento, e quanto ao qual o nosso centro não adota, não segue essa política, que é o ponto 1b, que obriga ao depósito de publicações para artigos em revistas no estado de aceite ou impresso. É uma medida que tem vários riscos. Eu elenco esses riscos. Eu tenho encontrado, até porque tive responsabilidades na minha escola, que tem várias comunidades, tenho encontrado vários artigos depositados no repositório com a eternidade do estado de aceite ou impresso, com o que leva a que depois os depósitos sejam feitos novamente para o mesmo artigo, quando o artigo é impresso, é finalmente impresso. Leva também a ambiguidades de data, porque o artigo está aceito num ano e é publicado no ano seguinte e é depositado no novo depósito com data diferente, o que leva à duplicação de registros. Há também situações de, entre o aceitar algum artigo e o artigo ser publicado, há também casos de alteração de títulos do artigo, o que leva também a essas ambiguidades, de modo que são desnecessárias se não houver esta obrigatoriedade. E nós temos a política no nosso centro de não depositar artigos aceitos ou impressos por causa destas questões, violando, seu vice-reitor, violando o despacho RT 9810. Muito bem. Como novos serviços e funcionalidades, o que é que eu diria? 2 slides sobre isso, e para terminar. A importação via 2, já aqui referida, usando o serviço Crossref, e a melhorar significativamente a facilidade com que se deposita. Há este serviço Crossref que, em face de um DOI, importa todos os metadados, portanto é algo desejável em termos do workflow de depósito de publicações. Outra questão também já aqui referida e cada vez mais premente, e veja-se a instrução recente da FCT, é da questão da desambiguidade em termos de associação de autores com, passa a ser obrigatório, ou em termos da FCT, das equipas que vão concorrer às avaliações, a adoção do ORCID ou do ORCID é um dos identificadores para tornar desambígua a questão da identificação dos autores. Há outros. Todos estes identificadores, no meu entender, devem poder ser configurados ou associados ao autor na plataforma de quando se faz depósito. Também, e eu mostrei há um bocado essa questão e a importância da qualidade da publicação, questões que estão na ordem do dia, como fatores de impacto, os quartis, os DCIs, eu ali mostrei quartis, mas a FCT, na instrução da publicitação do concurso de avaliação dos centros, fala na importância de publicação no primeiro decil, pelo que também aqui haverá lugar alguma bibliometria, algum trabalho por trás para que isto seja também associado. Isto ao nível das revistas, ao nível do artigo, as citações, os identificadores, o DOI, o PubMed, o Accession do Web of Science, que foi algo que a FCT também nos pediu há um ano atrás e que deu algum trabalho compilar todos os WOS Accession para milhares de publicações, tornar isto automático, facilitará também
a obtenção destes indicadores. Outra coisa que se fala atualmente é também o Altmetrics, vou passar esta parte à frente, tem a ver com as citações pelas ferramentas sociais, Mariel, que também está na ordem do dia, mas vou passar à frente. A produção de indicadores bibliométricos ao nível do autor e das subunidades será também desejável. Estamos a falar também de produzir totais de tipos de publicação por autores, por citações, importar as citações do EASY ou do Scopus. Neste momento a aposta deve ser no Scopus, produção de fator H e por aí fora. Último slide. O Sr. Reitor já anunciou aqui a vontade, está em desenvolvimento novas funcionalidades, a aposta no repositório como veículo único para depósito de toda a nossa produção e daí sair informação para relatórios, para avaliação. Há um serviço comercial da Scopus, que é o CIVAL, o doutor Eli certamente conhecerá, que determinadas universidades de prestígio adotam, no caso em Portugal da UP. É algo que, se nós fizermos tudo aquilo que está no slide anterior, nós conseguimos replicar, dispensando assim um investimento num serviço que tem um custo elevado, que é o Scopus, e que tem como objetivo principal, que é divulgar quem são os experts numa universidade, quais são as áreas com maior produtividade. Portanto, produz uma série de indicadores, de métricas, de bibliometria, que permitem a cada universidade fazer esta publicitação. Deixo aqui dois links de alternativas interessantes, também desenvolvidas intramuros, que eu particularmente tenho algum interesse em ver o que é que eles fazem e que tento seguir com atenção, que são as páginas da Universidade de Ghent e da Danish Technical University, que são também dois exemplos interessantes a ver, pelo menos. Muito bem. Muito obrigado. Penso que ainda temos mais uns minutinhos para abrir o debate também à plateia. Se alguém quiser fazer alguma questão aos nossos convidados, ou alguém ligado ao local do repositório, eu queria, talvez se alguém quiser lançar a pergunta, eu ia lançar também algo que nós não falamos, que pode ser a utilidade desta ferramenta e que a certeza é na nossa interação com os alunos. Isto é, desejavelmente, nós devemos apoiar a parte da nossa docência e também na investigação que fazemos. E o facto de eles ter acesso diretamente aos full text, gratuitamente, eles não terem que recorrer, estratégias, etc., facilitará aqui na Universidade do Minho a docência. Mas penso que numa estratégia de exportação da nossa docência, vamos à distância, por exemplo, e vamos ter desafios de o que é que tipo fornecemos aos alunos que estão em Cabo Verde, que estão em Angola, que estão, não sei, em Ghana, um dia, que tipo de matéria eles vão ter acessível, porque muitas vezes o problema prende-se com as fontes. Não têm acesso à bibliografia. E penso que isto poderá alavancar também projetos de internacionalização da docência e do ensino. Acho que já é uma questão também que merece alguma atenção. Eu não sei, aproveito para expressar um pouco alguns dos pensamentos que tenho tido sobre este assunto, sobretudo do ponto de vista da cultura do livro. Ainda temos colegas com algum receio que esta digitalização da produção de conhecimento tenha o efeito secundário terrível, que é acabar com uma ferramenta que
possa afastar as novas gerações de alunos de agarrar diretamente em livros e ter uma cultura de gosto, de amor, de aventura intelectual com os livros. Eu, pessoalmente, não vejo incompatibilidade entre estes dois mundos. Pelo contrário, penso que esta digitalização do conhecimento pode ser mel para atrair muita investigação do futuro, que agora está a começar. Tem aqui ferramentas para começar a trabalhar de forma fácil. Está aqui ao alcance dos dedos. Este é um aspecto, não é? Tem a ver com quem é que vai ler a nossa produção. Sobretudo, os nossos alunos são os primeiros candidatos a isso. Uma outra notazinha tem a ver com a estética de interface. Eu sou muito sensível a isto e acho que o interface é muito frio, tem pouca cor. A minha modesta recomendação é que tivesse um pouco mais de cor. Um verde do nosso vinho, um céu azul. Cores que tocam o coração humano, não é? Estes brancos todos. É um interface muito técnico, muito eficiente, muito funcional, mas falta qualquer coisa. Falta ali uma cor humana. Era a minha modesta recomendação. Muito obrigado. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Se calhar fazia então aqui uma pequena provocaçãozinha ao professor Eugénio e perguntava-lhe, uma vez que a Universidade do Minho referiu nas apresentações anteriores, e sendo sede uma das comunidades mais profícuas em termos de número de publicações, se nos poderia dizer algo sobre a disponibilização dos dados científicos, acesso aberto aos dados científicos, sendo esse um dos caminhos futuros que pretendemos trilhar aqui na nossa instituição. Certo. De facto, eu já tive esse desafio por parte do Ricardo há cerca de 2 ou 3 anos, na altura de lançar uma experiência de doutor esse nível, na altura, em face da minha ocupação, que não tinha tempo para colaborar nesse projeto, rejeitei por falta de tempo, mas sem dúvida alguma, na ocasião, vi o alcance, a amplitude de uma medida dessas, e é uma medida que temos que caminhar para ela e de avançar, sem dúvida alguma. E, pessoalmente, numa área de trabalho que é a bioinformática, em que nós trabalhamos com muitos datasets, com muitos conjuntos de dados, e que esses conjuntos de dados têm que ser disponibilizados à comunidade, em open acesso, para que outros possam reproduzir os nossos resultados e possam, porventura, até evoluir. É de tudo soltar uma medida destas. Portanto, as editoras já diria que por si fazem essa disponibilização da informação, mas ter também do nosso lado uma ferramenta que faça essa compilação, que torna público quando ela, porventura, não possa ser pública, no caso de uma editora, ou que dificulte, que seja dificultado o acesso a esses dados numa editora comercial que quer cobrar para aceder a esses dados, é uma medida, sem dúvida, mover, e importante também para o avanço da ciência, como eu disse, o acesso a esses dados, para que outros possam reproduzir as nossas experiências e também para que possam fazer outro tipo de informação. Isso é algo que é salutar e de encorajar. Da nossa parte, há disponibilidade para colaborar e apoiar. Muito obrigado. Ia só fazer poesia. É um mundo muito grande e tem muitas unidades orgânicas. Quando se toma conhecimento da estatística dos depósitos, podemos pensar, este dado numérico está muito afastado da nossa vida, daquilo que fazíamos na universidade todos os dias. Mas pensando bem neles, acaba por ser um indicador de um curso de ação. Porquê? Porque pertence a uma unidade orgânica que é naturalmente produtora de textos. Mas depois, ao ver as estatísticas, ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, nós não somos ainda bons depositantes do repositório. Há, de facto, aqui, aprender com outras comunidades, um desafio, sobretudo para a minha, não é? Porque ainda temos um longo caminho a fazer. Convencer, alterar a mentalidade. Vejo isto como também um desafio. Não é? Mas esse é um desafio difícil para nós, para muitas letras. Por algumas idiosincrasias é um mundo diferente, não é? Uma cultura diferente em relação aos conteúdos.
valorizamos coisas mais antigas, o livro, menos digital, mas há aqui muita coisa a fazer, até atingirmos os 100%, não é? Ainda há muita coisa. Eu penso que há aqui, para aumentar, para depositar mais confiança no depósito, acho que tem que haver um efeito de motivação também. E eu, ao estar a olhar para estes vídeos, ainda embora amador, etc., eu senti muito orgulho na instituição. Eu acho que sugeria um encurtamento da peça e uma divulgação a toda a instituição. Acho que é motivante, um gente orgulho de fazer parte desta comunidade ao ver este projeto, este resultado, que é mais um dos muitos que nós temos. Teremos que divulgar de uma maneira mais eficaz e mais coletiva, mas eu penso que as pessoas sentiriam orgulho de ver estes resultados e motivaria ainda mais a necessidade interior, porque isto é algo que não tem retorno. Penso que isso ficaria muito claro para trás. Em nome de toda a equipa eu agradeço e também desde já posso divulgar que este vídeo poderá ser retocado, mas este vídeo e os depoimentos que recolhemos para este vídeo serão disponibilizados na nossa página de projetos Open Access e poderemos depois também fazer uma divulgação mais ampla destes vídeos e desta informação. Penso que realmente causa orgulho a todos nós. Não sei se mais alguém querá fazer alguma questão, se não, penso que já estamos um bocadinho apertados em termos da agenda e se não, deixaríamos este pequeno momento informal. Obrigado. Vamos seguir a fazer a apresentação do livro Uma década de acesso aberto na Universidade do Minho e no mundo, pelo Dr. Eloy Rodrigues e pela professora Ana Alice Batista. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Eu peço desculpa e vou gastar 30 segundos para reparar uma grave omissão que tive há pouco no meu último slide. Estava com muito pouco tempo no slide do obrigado. Eu fiz um obrigado genérico e digamos, como deve ser, e sublinhei algumas pessoas que na equipa reitoral, na anterior e na atual equipa reitoral apoiaram o repositório, mas tenho obviamente a obrigação de sublinhar também duas pessoas que trabalharam no repositório desde muito cedo. Uma continua a trabalhar connosco no Serviço de Documentação, e é o Dr. Ricardo Saraiva, que é o gestor do repositório e que tem sido o gestor do repositório desde 2004 e devemos-lhe muito do sucesso do repositório. E outra já não trabalha connosco, mas também está ali, que é o engenheiro Ângelo Miranda, que trabalha na DTSI e que foi o homem que instalou o DSpace em português pela primeira vez, que andamos a traduzir a interface para português no código e que foi muito responsável pelos primeiros desenvolvimentos do repositório, sobretudo nos primeiros anos, até 2007, 2008, e portanto é um lapso que eu há pouco tive pela pressa de terminar a minha apresentação, mas que não ficaria bem se não o corrigisse. Passando agora à minha intervenção de agora, relativamente ao livro. Eu vou ser breve, eu peço à Clara boa vida para ir distribuindo um exemplar aos presentes que aqui estão. É um livro que também, digamos, se enquadra nestas comemorações do 10º aniversário do repositório, e a nossa intenção foi de assinalar, para além destes eventos mais efêmeros, mesmo o vídeo é uma coisa que provavelmente terá outra vida própria, mas assinalar com algo que seja menos efêmero e que seja um contributo que tem utilidade e valor para além dos 10 anos do repositório. A professora Ana Alice Batista, que é, juntamente com a Alma Swan, editora deste livro, são duas amigas que eu aproveito para agradecer também o terem aceito desde logo o desafio para esta pequena aventura ou pequena loucura que foi fazer o livro em tempo, editar o livro em tempo um bocado recorde. Vou-me dispensar também por causa do tempo, vou-me dispensar de apresentar, mas a professora Alice Batista também foi uma participante ativa na construção do repositório daquela comunidade que eu referi há pouco, que é em torno do DSpace, de um grupo chamado Liceia, que fez desenvolvimento e investigação em torno desta questão dos repositórios, do sistema de comunicação científica.
Comecei a trabalhar com ela em 99, ainda não pensava em repositórios, mas já pensávamos no sistema de comunicação científica e fizemos o meu primeiro trabalho internacional foi com a Ana Alice e com o professor Altamiro, de boa memória, e foi apresentado numa conferência, o tema era a questão da comunicação científica e de novos modelos de comunicação científica. Portanto, o tema, continuamos a trabalhar no mesmo tema, ainda que em coisas diferentes. E a Alma Swan, para aqueles que estão, digamos, a trabalhar no Open Access, é uma pessoa que dispensa apresentações, é uma das principais ativistas e estudiosas do acesso aberto em termos internacionais e neste momento dirige a SPARC Europe, que é uma organização de acesso aberto. O livro tem dois prefácios, um prefácio em português do Sr. Vice-Reitor, o professor Oliveira de Castro, que reflete, numa perspectiva institucional, sobre a experiência da Universidade do Minho nestes 10 anos, e um outro prefácio em inglês do professor Tom Cochrane, que é vice-reitor ou vice-chancellor da Queensland University of Technology, também, digamos, é um dos pioneiros do acesso aberto no mundo, e que reflete um pouco sobre o fosso entre as potencialidades da tecnologia e a sua adoção social, e sobre as inércias e os pioneirismos nesta questão, e, portanto, ele sublinha o papel das instituições pioneiras, como o caso da Universidade do Minho, e poderia também sublinhar o caso da Queensland University of Technology. A professora Alexa Batista vai apresentar, digamos, muito brevemente cada um dos capítulos, mas só queria dar uma ideia global do livro. O livro tem 15 capítulos, 7 capítulos em inglês, 8 capítulos para além destes dois prefácios, 8 capítulos em português. Todos os capítulos têm um resumo em português e em inglês, em ambas as línguas. O livro está disponível, penso eu, pelo menos é o que estava previsto, a partir de agora, em acesso aberto, obviamente, no repositório. Há uma versão digital do livro que está disponível em acesso aberto no repositório. Suponho que já esteja, se não está, já está. O Ricardo já me está ali a fazer sinal, portanto já posso dizê-lo. Tem 2 capítulos sobre o repositório, 5 capítulos sobre outras experiências nacionais, 2 capítulos sobre a América Latina, um capítulo geral sobre a Europa, outro sobre os Estados Unidos e um sobre a história geral do Open Access, e termina, penso, com chave de ouro, provavelmente a Ana Alice irá falar disso também, refletindo um bocadinho sobre o futuro e sobre o futuro da ciência aberta. E hoje, cada vez mais, digamos, o acesso aberto é uma componente, uma coisa maior, que é a questão da ciência aberta, que implica também a questão dos dados científicos. Portanto, eu pedi agora a Ana Alice para fazer uma apresentação mais detalhada dos capítulos. Muito obrigada. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Vice-Reitor, o Sr. Ex-Reitor, o professor Guimarães Rodrigues também, os colegas aqui presentes. Cumprimentar o Dr. Eloy e a equipa do SUM, esta magnífica equipe, e também todos os que durante este período contribuíram para o sucesso do repositório e das políticas de acesso aberto da Universidade do Minho, em particular os responsáveis pelas comunidades, que foram muito importantes no início da implementação do repositório, os técnicos, e refiro aqui também o Ângelo Miranda, que foi de facto, ele tinha 2 escolhas, podia fazer o trabalho dele bem ou o trabalho dele mal, e fez o trabalho dele bem feito, ainda bem. Os investigadores também não poderia deixar de referir os investigadores e alunos de mestrado e doutoramento que contribuíram com estudos e também com o desenvolvimento tecnológico. Lembro aqui, em particular, o Miguel Ferreira, que está agora na Keep Solutions, e a Simone Costa, que desenvolveu um add-on para o DSpace, que por acaso não foi incluído no repositório, mas foi um add-on que teve sucesso, que foi um add-on de social tagging, de importação de tags para os registros dos repositórios. E outros alunos de mestrado e doutoramento que passaram pelas minhas mãos, ou de outros colegas que também trabalharam fizeram estudos ou desenvolveram tecnologia relacionada com o acesso aberto e com o repositório. Queria também enviar uma saudação especial àqueles possíveis alunos, àqueles que ainda consideram haver aqui desafios suficientemente interessantes para se dedicarem a eles. Em particular, alunos de mestrado e doutoramento. De facto, como vimos aqui,
podemos ir mais longe que isto, mas isto aqui bastou para mostrar que há desafios muito interessantes a todos os níveis. Há desafios tecnológicos e desafios que têm a ver também com estudos que podem ser muito interessantes. Agradecimentos, queria agradecer em particular aos autores, alguns deles estarão a seguir-nos pela internet, portanto queria agradecer-lhes, e está aqui o Eloy a dizer também que concorda com este agradecimento, naturalmente, não é? E também ao Dr. Eloy. Quando ele me convidou para participar como co-editora deste livro, eu fiquei um bocadinho surpreendida, porque nós nos últimos anos, de facto, não temos trabalhado muito juntos, não é? De certo, esta também será uma oportunidade, certo, para nos encontrarmos, porque nós, apesar de sermos amigos e de vivermos os dois em Guimarães, raramente nos encontramos, não é? E estamos a trabalhar também, questões profissionais minhas, a trabalhar em áreas adjacentes, mas não exatamente o mesmo. Pode ser que isto seja uma oportunidade para a gente pensar em novos projetos. E, portanto, eu assumi que, de facto, o convite para participar aqui como co-editora deste livro tinha a ver exatamente com esses primeiros anos do repositório, que foram uns anos de muita entrega e de muita generosidade de todos os envolvidos. Não é? Eu vou fazer a apresentação de cada um dos capítulos, vou tentar ser breve. Acho que são capítulos muito interessantes. O livro vale a pena ser lido. Vou dividir isto em 3 secções mais uma. Portanto, na primeira será uma introdução, onde incluo o primeiro artigo do livro e 2 artigos que falam sobre estes 10 anos de acesso aberto na Universidade do Minho. Depois, uma outra secção que apresenta várias perspectivas de caráter regional, onde inclui os artigos que retratam diversos prismas da realidade europeia, norte-americana e latino-americana. E depois uma outra secção sobre a realidade portuguesa, onde inclui os artigos que a retratam nas suas diversas facetas. E depois, por último, o artigo, que é o artigo final, que eu acho muito, muito interessante, esse devia ser mesmo lido por todos, sobre as perspectivas de futuro e Open Science. Relativamente aos 10 anos de acesso aberto na Universidade do Minho, há 2 capítulos dedicados a este tema. O primeiro, escrito pelo Dr. Eloy Rodrigues e pelo Dr. Ricardo Saraiva, apresenta uma análise dos últimos 10 anos, acompanhada de uma reflexão sobre os fatores que levaram ao sucesso do repositório. Termina com um vislumbre sobre os próximos desafios. Considero que este capítulo deveria ser traduzido para inglês e republicado noutro fórum, ou então traduzido e colocado no repositório e, enfim, fazer a devida divulgação. Tem condensado informação extremamente relevante para a comunidade de acesso aberto. Como última consideração, o artigo de Rodrigues e Saraiva refere que existe evidência de que o repositório contribuiu diretamente para o aumento do impacto das publicações dos membros da UMinho, para o recrutamento de alunos de doutoramento e para a obtenção de novos projetos de investigação. Precisamos de estudos mais aprofundados sobre esta realidade e de descobrir também outros impactos que não são tão visíveis, mas não menos relevantes do repositório. Eu diria ainda, para além de todos os esforços desta excelente equipa, um dos critérios de sucesso mais importantes foi o apoio da reitoria da Universidade do Minho desde o início. Espero que a história continue sem fim à vista e que continue a ser feliz. O outro artigo, de Gargouri Harnad e Larivière, da Universidade de Montréal, no Canadá, do Quebec a Montréal, no Canadá, relata no seu artigo o efeito do mandato institucional do depósito. Apresentam dados e estatísticas relevantes para sustentar a sua argumentação, referem ainda à vantagem do early deposit em termos de impacto e citação. Quanto mais cedo for depositado, maior será o impacto. Menciono agora o primeiro artigo, portanto, estes 2 são o segundo e o terceiro artigo. O primeiro artigo é de Frederick Friend, da UCL, Londres. Este é, de facto, o primeiro artigo do livro. Friend foca-se na
Budapest Open Access Initiative, que culminou com a conhecida Declaração de Budapeste e no seu relevante papel para o movimento de acesso aberto. Contextualiza a OAI, social e tecnologicamente, parte-dela como a fundação do movimento acesso aberto. Nas perspectivas regionais, temos 3 artigos sobre a Europa. O primeiro de Alma Swan, que disserta sobre os principais desenvolvimentos do acesso aberto na Europa durante a última década. Foca-se essencialmente em 3 aspectos. Políticas europeias e nacionais, salientando a questão da falta de consistência dessas políticas. Os avanços tecnológicos da infraestrutura de acesso aberto na Europa e as atividades de defesa do acesso aberto. Um artigo muito interessante. Outro artigo de Tsukala e Sakini apresenta um artigo sobre a facilitação de políticas e estratégias coordenadas de acesso aberto na Europa mediterrânica através da execução do projeto Medoanet. Castelli, Schmidt e Redberg defendem o Open by Default. Retratam o papel do projeto Open Air no apoio à implementação do mandato OA da Comissão Europeia, combinando a infraestrutura técnica com a rede humana. Terminam com a indicação de novos desafios à escala europeia e nacional. Depois, temos um artigo sobre a realidade norte-americana. Heather Joseph traça a evolução do acesso aberto nos Estados Unidos. Foca a sua análise nas políticas que queria serem as mais reveladoras da evolução do acesso aberto nos Estados Unidos. Incide foco sobre o mandato dos NIH e de outras agências que lhes seguiram os passos. História contada de uma forma interessante com as lutas políticas subjacentes. De seguida temos 2 artigos sobre a realidade latino-americana, um deles focado no Brasil. Primeiro, Amaro, Labelle, Oscar e Nakano reportam sobre o serviço La Referência, que integra a produção científica latino-americana, abordam aspectos relacionados com a gênese da rede, os seus objetivos, a sua implementação e evolução, resultados atuais e desafios futuros. Costa, Kuramoto e Leite relatam o contexto do aparecimento do movimento Acesso Aberto no Brasil e a sua evolução desde 2003, tanto na Via Verde como na Via Dourada. O foco centra-se sobretudo nos papéis fundadores e evangelizadores do IBIC e da ONB, através essencialmente de Kuramoto e Costa. Relativamente à realidade portuguesa, começamos com o artigo de Carvalho, Moreira e Saraiva, em que relatam o desenvolvimento e implementação do projeto RECAP, que já foi aqui falado, e a sua influência na evolução do acesso aberto em Portugal, tanto na Via Verde, através do SARI e do RECAP, como na Via Dourada, através do SARI. São elencados os notáveis e bem-sucedidos esforços da equipa RECAP, em conjunto com algumas IES portuguesas, entre as quais a Universidade do Minho. Por seu turno, Príncipe, Boa Vida, Rodrigues, Carvalho e Saraiva relatam os resultados de um estudo sobre a realidade portuguesa dos investigadores e a sua relação com o acesso aberto. São retiradas 2 conclusões principais. 1. Existe espaço para a definição de políticas mandatárias e 2. Deve insistir-se no desenvolvimento de ferramentas amigáveis e em ações de sensibilização. Maria João Amante reporta no artigo de título Acesso Aberto @ ISCTE e UEL a experiência bem-sucedida do ISCTE no que toca ao acesso aberto, de salientar as ações de disseminação e a expressão da necessidade de integração dos repositórios com outros sistemas de informação a várias escalas, entre as quais a organizacional e a nacional. Salienta-se também a menção ao alinhamento com as políticas de avaliação e recompensa dos utilizadores. Lígia Ribeiro e Eugénia Fernandes retratam, por sua vez, a experiência da Universidade de Porto com os seus diferentes repositórios e a sua integração com os demais sistemas de informação organizacionais, em particular o Cigarra. Destaca o aumento do número de documentos no repositório da Universidade de Porto e o trabalho em desenvolvimento relacionado com o seu repositório de dados. Especialmente interessante é a existência do Departamento para a Universidade Digital e o desenvolvimento de uma política de curadoria de dados.
Por último, Clarice Paes e Albano Alves retratam a experiência do IPB, um verdadeiro caso de sucesso no contexto das instituições de ensino superior em Portugal, em particular dos institutos politécnicos. Chamo particular a atenção para a forma como o IPB tem aumentado o número de depósitos e depositantes e também para as suas métricas que aparentemente também têm a ver com o repositório, portanto para os indicadores de produção que também têm a ver com o repositório, que são muito, muito interessantes. Quando eles puseram ali, eu estava a editar o artigo deles, quando eles puseram ali eu pensei que eles se tinham enganado. e de facto não, de facto é mesmo verdade. Exatamente. Por fim, o último capítulo, a fechar o livro, um artigo com uma visão de futuro escrito por Geoffrey Bolton, da Universidade de Edimburgo. Bolton começa por lembrar que o desejo da Open Science não é novo e que, de facto, foi a pedra basilar das revoluções científicas dos séculos XVIII e XIX. Advoga a abertura de dados como forma de possibilitar o escrutínio e a replicação de observações ou experiências, bem como a sua refutação, assegurando a natureza cumulativa do conhecimento científico. Segundo o autor, a nova era reinventada da Open Science tem o potencial de melhorar o contributo científico para os desafios globais, combater a fraude e más práticas e envolver os cidadãos de uma forma que pode resultar em alterações das dinâmicas sociais de ciência. Isto é muito interessante. Um artigo interessantíssimo que fechou o livro com chave de ouro e cuja leitura recomendo vivamente. Convido agora o vice-reitor da Universidade do Minho, o professor Rui Vieira de Castro, para fazer o encerramento desta sessão. Por favor. Vou ser muito breve, que a sessão vai longa já. Eu tinha dois compromissos aqui comigo próprio, um era de ser sintético e outro era de não ser redundante. Mantenho-me fiel ao primeiro, em relação ao segundo vai ser um pouco mais difícil, dada a natureza das intervenções que fomos ouvindo aqui ao longo da tarde. Nós tínhamos aqui para esta sessão acho, dois objetivos essenciais. Um objetivo de comemoração, e acho que temos todas as razões para comemorar estes 10 anos do repositório. Tínhamos um outro objetivo de reforço, de sensibilização para um projeto que é institucionalmente relevante, como se foi também comprovando aqui, que aliás é conhecimento de todos, que é o do repositório de projeto particularmente importante para a Universidade. Algumas notas sobre estes dois aspectos, a comemoração e a sensibilização. Relativamente à comemoração, havia aqui uma intenção, primeiro, de garantir alguma reflexão a partir de diferentes pontos de vista, e acho que isso foi conseguido, seja da parte das pessoas que têm estado mais com as mãos na massa, na construção deste projeto, seja de todos aqueles que, a montante, alimentam o desenvolvimento do próprio projeto. E o conjunto de intervenções que tivemos a este propósito, por parte de colegas investigadores, o que foi particularmente útil para todos os intervenientes neste processo. Havia também uma intenção de associar a memória, e a memória mais, eu não sei se pode dizer que é mais fixa, mais estável, a esta comemoração traduzida no livro que acabou de ser detalhadamente apresentado. E depois também, evidentemente, de divulgação do projeto. E julgo que estes objetivos estão, nesta medida, amplamente conseguidos. Relativamente à sensibilização, que é um dos objetivos essenciais, nós podemos pensar que, digamos, as pessoas que nós temos hoje aqui são os convertidos, não é? E que a sensibilização, nestes casos, não será propriamente um objetivo atingido, mas a nossa expectativa é que também, porque está a ser feita a difusão de toda esta sessão pela internet, que primeiro possamos tocar outras pessoas e depois também, porque as pessoas que aqui estão são pessoas que têm na estrutura uma posição particularmente importante, que elas possam atuar, e é essa francamente a nossa expectativa, como disseminadores deste projeto e das suas enormes virtualidades. Eu não quero aqui repetir o que já foi dito, mas é óbvio o aumento de visibilidade da universidade decorrente do modo como este projeto tem sido desenvolvido, é óbvio o impacto acrescido que o trabalho de cada um dos nossos investigadores tem tido também
em função da disponibilização em acesso aberto da sua produção científica, é óbvio também que há consolidação de redes, que há captação de novos alunos daqui decorrentes. Importa também deixar, e agora entro de facto na área da redundância, dizia, algumas, ou repisar algumas notas para o futuro. Este é um projeto, provavelmente o professor Guilherme Rodrigues, quando decidiu o seu lançamento, não poderia, enfim, imaginar o alcance que o projeto veio a ter, mas nós temos como um projeto em contínua construção, em contínuo aprofundamento. E, de facto, há uma intenção já aqui anunciada pelo reitor também, de transformação do repositório num repositório não apenas da produção científica do curso, mas da produção intelectual dos professores, dos investigadores, também dos nossos estudantes de pós-graduação. E esse é um desafio com que estamos também, desde já, comprometidos, para lá desse outro, que é também fundamental e que representará um novo passo em frente deste projeto, que é o da sua assunção como repositório de dados científicos. Há, portanto, um grande caminho feito, há um caminho feito com muito sucesso. São razões para estarmos satisfeitos, mas há futuro a ser inventado também mais à frente, e esse é, julgo eu, o compromisso de todos, desde os responsáveis da administração da universidade até às direções das unidades orgânicas, dos centros de investigação, dos departamentos. Todos estamos hoje muito convictos das enormes potencialidades deste projeto. E esse é de facto, uma alteração significativa. Nós, eu aqui com o Dr. Eloy, há 3 anos atrás, talvez, fizemos uma espécie de roadshow pelas várias unidades orgânicas, quando estava em preparação, quando já estava decidida digamos, a redefinição da política institucional. E em muitas unidades orgânicas encontramos sérias resistências relativamente a essas novas orientações que se pretendia imprimir dentro da universidade. Eu acho que é com muita satisfação que hoje vemos que muitas dessas resistências estão perfeitamente diluídas e que as pessoas percebem no seu cotidiano, como investigadores, também como docentes, a importância que este projeto tem para a sua atividade. Um projeto deste, evidentemente, que é um projeto que só é possível porque ele implica um envolvimento fortíssimo de muitas pessoas a muitos níveis. E eu queria terminar com os agradecimentos, que é justo que sejam feitos. Não é? Agradecimentos às pessoas que lançaram este projeto, é com muita satisfação que tenho hoje aqui temos aqui o professor Guilherme Rodrigues connosco. Agradecimentos também às unidades orgânicas e às subunidades, enfim, tivemos aqui também os testemunhos disso, que têm sido atores absolutamente decisivos no modo como têm interpretado estas orientações. E, last but not least, uma palavra de profundo agradecimento institucional à equipa do STUM, liderada pelo Dr. Eloy Rodrigues, que tem dado um contributo absolutamente inestimável para um projeto com essas características. Portanto, basicamente a todos vocês que aqui estão e muitos outros que não estão aqui, um agradecimento em nome da Universidade. Muito obrigado.